Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez nessa tarde especial de sábado para realizar mais um programa Bíblia em Foco, né, irmão Cleiton? Uma iniciativa aí da Igreja Adventista do bairro Novo São João, trazendo um pouco da palavra de Deus e deixando você mais conectado com o nosso manual de instruções, que é a Bíblia Sagrada. É isso mesmo. Uma boa tarde a todos vocês, telespectadoras que nos acompanham, tá? É um prazer estar aqui mais uma vez para estudarmos juntos a palavra de Deus. Espero que você possa estar aí com a Bíblia Sagrada em mãos, tá? Nos acompanhe aí no estudo de hoje. Qual é o tema do estudo de hoje, Mandailson? Hoje faremos mais um estudo da série Ensinos de Jesus, né? E vamos falar aqui o que Jesus ensinou sobre a salvação. Tema muito interessante, mal compreendido por alguns, né? É bem verdade isso. Mas vamos tentar aqui desmistificar alguns mitos a respeito desse tema e vamos tentar transmitir da forma mais clara possível o que a Bíblia, o que a palavra de Deus fala sobre esse tema tão especial que é a salvação. Não é isso, irmão? Exatamente. É exatamente isso. Um tema muito importante, muita gente não compreende esse tema, tá? Então nós vamos aqui à luz das Sagradas Escrituras tentar esclarecer muita coisa a respeito desse tema, tá bom? Vamos lá então? Para começar, né? A gente vai estudar um livro sagrado. Precisamos buscar a direção dos céus para que a gente compreenda e possa transmitir também de maneira clara para você, né? Você poderia dirigir uma oração, irmão Cleison? Com certeza, meu irmão, com certeza. Convido você a fechar os seus olhos e orar com a gente, tá bom? Querido e bom Deus, amado Pai, nós queremos mais uma vez te agradecer por essa oportunidade, por esse momento tão especial de podermos abrir a palavra, abrir a Bíblia e estudá-la com muitas e muitas pessoas que eu tenho certeza que estão nos acompanhando nesse momento. Amém. Que teu Santo Espírito venha estar conosco ao abrirmos as Escrituras Sagradas, venha nos dar a compreensão correta daquilo que nós iremos estudar aqui. Que os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando possam também, Senhor, estar ali com a sua Bíblia, possam estar atentos, tá? Para que juntos nós possamos aprender de ti. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso aí, irmão Cleiton. E pra gente começar logo o nosso programa de hoje, assim, apimentando um pouco o tema, né? Eu já vou lançar aqui uma pergunta que muitos questionam, né? A gente vai tratar sobre o tema salvação, mas salvos do quê? Eu já joguei a pergunta na tela lá, irmão. Tá na tela, né? Tá na tela. A Bíblia diz lá em Lucas 19:10 que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Salvar de quê, então? Vamos começar buscando responder a esse questionamento, né? Acerca desse tema. Você poderia começar pra gente, por favor? Pra gente responder essa pergunta, a gente precisa entender algumas coisas muito importantes. Lá do início, tá? Como nós chegamos até aqui, o que aconteceu, para que nós pudéssemos então estar em condições de sermos salvos de alguma coisa, né? O que aconteceu para que nós pudéssemos então ser salvos, que Jesus pudesse vir aqui para nos salvar, né? O que aconteceu? Vamos tentar entender esse tema aqui. No texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia, o primeiro verso da Bíblia, ele vai dizer assim, ó, no princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas perfeitas, queridos. Todas as coisas Deus criou muito perfeito, com muita perfeição. Porém, algo aconteceu que desvirtuou a criação de Deus, tá? Manchou a criação divina, tá? E foi exatamente o pecado. Nós iremos estudar um tema específico a respeito desse assunto, a entrada do pecado, tá? Mas nós precisamos entender que Jesus ele veio nos salvar exatamente disso, nos salvar do pecado. Essa foi a missão de Jesus, tá? Irmão Dailson, lá no texto de Mateus que fala quando o anjo Gabriel visitou Maria para dizer que ela iria ter um fruto do Espírito Santo sendo gerado no seu ventre, ele disse algo importante. Ele disse, na verdade, para José, que o nome que ele deveria colocar na criança
seria Jesus, porque ela viria para fazer algo muito importante. Qual era a missão dessa criança? Interessante, né, irmão Clay? Você falando disso aí, os nomes, né? Eu quero até abrir um parênteses aqui. Os nomes dos personagens bíblicos, especialmente no Antigo Testamento, né? Na cultura judaica de um modo geral, eles têm um significado, né? Os nomes são carregados de significados, né? E o nome de Jesus já foi escolhido muito antes mesmo do seu nascimento, né? O anjo disse que ele deveria se chamar Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? É Deus encarnando, personificando-se, para que pudesse habitar no meio do seu povo e pudesse, através do seu bom exemplo, mostrar como é possível eu e você vencermos o pecado, né? Não pelos nossos próprios esforços, mas pela graça redentora de Jesus. No primeiro livro da Bíblia, versículo 31, capítulo 1 de Gênesis, tá? O texto que está aí na tela, diz assim, ó: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã, o sexto dia. O contexto aqui é a semana da criação, tá bom? A semana da criação. Deus criou todas as coisas, e no sexto dia, né, ele diz exatamente que tudo que ele havia feito era muito bom. A cada dia, no final de cada dia, irmão Daílson, ele dizia que tudo que ele havia feito era bom. Mas no último dia, no sexto dia, na verdade, ele disse não que era bom, mas que era muito bom. Muito bom, né? Isso destaca a perfeição. Deus criou tudo perfeito. Mas como nós falamos, algo aconteceu, entendeu? Para que manchasse a criação de Deus. E para que Jesus pudesse então vir a este mundo e intervir nessa situação, né? E é o que nós vamos entender hoje aqui, tá bom? Irmão Daílson, nós temos alguns textos aqui que nós precisamos ler, tá? O Gênesis capítulo 3, tá? Vou colocar aqui na tela, Gênesis capítulo 3, versos 16 e 17. Você poderia ler esses textos pra gente? Claro, com toda certeza. O que diz lá, então? Aproveitando o gancho aqui da sua fala em relação à criação, né? Esse advérbio de intensidade aí, descrito em Gênesis 1:31, né? Quando fala a respeito do último item da criação de Deus, que foi o ser humano, né? Muito bom. Mostra o quão especial o quanto Deus considera você, telespectador, especial, objeto assim da mais pura atenção de Deus. Tanto é que Cristo deixou os céus e veio aqui para esse mundo simplesmente para nos salvar, para buscar nos salvar, a mim e a você, né? Somos pessoas especiais. E o fato é que depois da criação, Deus ele coloca Adão no jardim do Éden. Logo depois ele faz também uma varoa, segundo a Bíblia, que ele seja idônea, né? Coloca os dois ali no jardim, dá algumas responsabilidades para eles, mas Deus dá uma ordem bem distinta para eles acerca de obediência, né? A gente vê ali que existiam duas árvores peculiares dentro do jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Os versos 16 e 17, que estão aqui em tela, eles falam isso para nós, né? O verso 16 vai dizer que Deus deu uma ordem bem clara para Adão e Eva. Olha só qual foi a ordem. De toda a árvore do conhecimento, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aqui é um dos textos que abre um pouco a nossa visão para entender acerca do pecado, para entender acerca da salvação, entender de fato do que Cristo veio nos salvar. Não é isso, irmão Cleison? Perfeitamente. A ordem de Deus é para que Adão e Eva não comessem de uma única árvore que existia naquele jardim, queridos. E essa árvore, ela recebeu o nome de árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse que eles poderiam comer de todas as árvores que eles quisessem, menos dessa árvore, né? E essa árvore, ela representava uma escolha contrária à vontade de Deus, tá? Infelizmente, Adão e Eva, eles comeram, eles desobedeceram a Deus. Essa desobediência a Deus, nós chamamos de pecado. Eles pecaram quando desobedeceram a Deus. Eles quebraram uma lei, tá? E esse pecado, Isaías 59 vai falar para nós que ele nos separa de Deus, irmão Deus, ele nos distancia de Deus.
tá? Então, antes, até momentos antes de Adão e Eva comerem desse fruto, eles tinham um relacionamento muito íntimo com Deus, face a face, né? Mas após o pecado, eles tiveram que ser expulsos do jardim, porque Deus não poderia mais apresentar-se a eles face a face, tá? Por causa do pecado. E essa situação ela foi se alarmando, né, irmão Deus? Ela foi crescendo. A condição da natureza humana após o pecado ela ficou cada vez mais complicada. Nós temos vários textos aqui, nós vamos ler alguns para vocês, como por exemplo Gênesis 6, versículo 5, irmão Deus. Gênesis 6, 5 vai dizer assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Então, o ser humano, após o pecado, ele se tornou uma pessoa má, uma pessoa ruim. O Salmo 51, versículo 5, tá? Também vai trazer para nós o seguinte. Se você puder, abre a sua Bíblia e nos acompanha aí, tá? 51, versículo 5. Olha o que diz esse texto, Salmo 51, 5. Ele vai dizer assim, ó: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Mateus 15, 19. Vamos aqui ver também o texto de Mateus capítulo 15, versículo 19. Ele vai dizer assim, ó: porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Vejam só, queridos, o homem tornou-se um ser mau, muito ruim, irmão Deus. E isso se perpetuou de tal forma que houve um momento em que Deus teve que dar cabo de quase toda a humanidade. Triste, né? Essa situação, né? Baseado no texto lá que você citou aí de Isaías 56, não é isso? Que fala do 59. pecado, né? 59, verso 1 e 2, tá? Causa separação entre nós e Deus, né? O fato de nos distanciarmos de Deus causa isso na nossa natureza humana, né? Esse distanciamento de Deus torna o homem mau, torna o homem insensível, torna o homem egoísta, né? E foi de tudo isso, dos resultados de tudo isso que Cristo veio para nos salvar, né? Que esse distanciamento de Deus, essa maldade imperando no coração do homem, provoca males assim sem precedentes, né? E o resultado de tudo isso é a chamada morte eterna. E foi por isso que Cristo veio a este mundo, para morrer no meu e no seu lugar. Meus queridos, o pecado ele é terrível na nossa vida. Ele é muito desastroso assim e causa resultados inimagináveis na nossa vida. E Cristo, ele está o tempo todo batendo a porta do nosso coração, buscando espaço na minha e na sua vida. E é importante que eu e você abramos espaço nas nossas casas, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, para que Cristo possa exercer uma influência positiva sobre as nossas vidas e nos ajudar a fugir do pecado e das terríveis consequências que ele causa na nossa vida, né? Muito triste essa situação. Exatamente. Existem algumas coisas que nós vamos explicitar para você a partir de agora, tá? Em relação à salvação. E como posso ser salvo? É uma outra pergunta que precisa ser respondida. O catolicismo, assim como o calvinismo, o espiritismo, tá? Cada uma dessas religiões tem uma visão a respeito de como nós podemos ser salvos. E em algumas delas, tá? Essa visão ela é bem comum, irmão Deus, que é a questão de as nossas obras ter contribuição nesse processo de salvação. Mas o que a Bíblia realmente nos ensina? Como que nós podemos ser salvos? O que você tem a dizer a respeito sobre isso, irmão Deus? O que a Bíblia nos fala sobre isso? Existem muitas teorias, muitos ensinos, sem nenhuma base bíblica, é claro, né? Acerca da salvação, e como você falou, salvação pelas obras, né? A gente vê que existem algumas religiões por aí que ensinam sobre a questão do autoflagelo, né? Das penitências, para que os nossos pecados sejam perdoados. Isso não tem base bíblica, não tem nenhum fundamento, né? A gente tem outras religiões por aí que ensinam acerca da predestinação. Algo assim que, se a gente for observar, é totalmente absurdo, né? Alguns foram predestinados para ser salvos e outros para não ser salvos. Independente do que você faça, do seu nível de obediência, do seu relacionamento com Deus, você vai ser salvo de qualquer forma.
e quem está perdido, independente também de como viva, vai estar perdido. A gente não encontra dentro do texto bíblico nenhuma referência que dá margem para acreditar nesse tipo de crença, né? Mas o que a Bíblia nos traz é que a salvação ela só vem unicamente por meio de Cristo. E a gente tem aqui alguns textos, como por exemplo Romanos capítulo 5, verso 12. Se você puder projetar aí, irmão Cleiton, na tela, Romanos capítulo 5, verso 12, ele traz para nós aqui uma leitura muito interessante, né? Eu quero ler com você, se você tiver a sua Bíblia em casa, abra aí, que a gente vai ler aqui agora esse texto. Romanos, capítulo 5, verso 12. A Bíblia vai dizer assim, ó: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A gente relatou agora há pouco, lá em Gênesis, devido à desobediência do primeiro homem, Adão, né? Pelo fato de ter pecado, o pecado passou a fazer parte da raça humana, né? Passou a estar impregnado no DNA, como a gente leu o texto lá de Salmos, né? Que a gente já nasce em meio ao pecado, né? Romanos 5,17 também vai falar que pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, né? O único meio pelo qual pode-se alcançar a salvação, né? E a gente vai ver aqui que a palavra de Deus, ela traz para nós a informação de que ao ter conhecimento de que os seres humanos iriam mergulhar fundo no pecado, Deus, antes mesmo da criação do homem, ele já estabeleceu um plano que é popularmente conhecido como plano da salvação, né, irmão Cleiton? João 3,16, ele traz para nós a base dessa crença, né? Onde Deus, juntamente com Cristo e o Espírito Santo, eles dialogam acerca desse assunto e estabelece ali um plano, um meio de salvação para a raça caída, né? Você gostaria de comentar um pouco sobre esse fato? Com certeza. Eu queria reforçar o que a gente falava no início, Mandailson. Nós falamos que Adão e Eva, eles pecaram lá no início, lá no Jardim do Éden. E o que foi lido agora nos versos de Romanos 5,12, Romanos 5,17, mostram a consequência desse pecado. Em Romanos 5,12, quando o apóstolo Paulo, ele diz que por causa de um só homem entrou o pecado, ele se refere a Adão. Por causa de Adão, o pecado entrou no mundo e por causa do pecado, a morte. Então assim, quando ele fala no verso 17... que pela ofensa de um e por meio de um só homem, muito mais aqueles que recebem, reinou a morte, né? Ele diz que muito mais aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, Cristo Jesus. Aqui ele está querendo dizer para a gente o seguinte, que nós, queridos, não pecamos porque nós não somos pecadores, aliás, porque pecamos, tá? Nós não somos pecadores porque pecamos. Na verdade, nós pecamos porque nós já nascemos pecadores. Nós nascemos. Foi lido um texto aqui no início, né, em que o salmista, no Salmo 51, diz que em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos. O pecado não é apenas uma ação ruim que a gente comete, tá? Um ato errado. O pecado, ele é um estado, tá? Uma condição em que nós já nascemos nela, infelizmente. Faz parte da nossa natureza, né? Faz parte da nossa natureza pecaminosa, tá bom, queridos? E é dessa natureza pecaminosa, é desse pecado que Jesus veio nos salvar, respondendo a primeira pergunta que você nos fez lá no início. A gente andou para poder agora, finalmente, chegar a essa resposta. Ele veio nos salvar do pecado. Nós vamos aprender mais detalhes a respeito desse assunto. O texto de João, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que está aqui na tela, você pode nos acompanhar. Ele vai dizer que Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele foi capaz de dar o único filho, a Bíblia chama de filho unigênito, para que todo o que nele crê não morra. A palavra perecer aqui é o mesmo que morrer, tá? Para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Sabe o que esse texto nos traz à mente, Mandailson? E você, amigo telespectador, é que as nossas escolhas aqui têm consequências eternas. Esse perecer aqui não é
um perecer qualquer, ele está falando de morte eterna. Então, mas aqueles que escolherem crer em Jesus terá vida eterna. Olha que coisa interessante. Promessa maravilhosa. Né? Agora, exatamente, mas tem uma pergunta, irmão Deus, que tem martelado aqui na minha mente, e eu preciso fazer para que a gente possa esclarecer essa pergunta aos nossos telespectadores. Se Jesus morreu para nos livrar da morte, por que as pessoas continuam morrendo hoje? Como é que a gente entende isso aqui? Você já pensou nisso? Você já parou para pensar? Se ele morreu para nos livrar da morte, por que as pessoas todos os dias morrem? Essa resposta não é muito difícil, não. Na verdade, a gente vai esclarecer isso em outros programas, mas eu já vou te adiantar. A morte que Jesus morreu é chamada de morte eterna. A Bíblia chama ela de segunda morte. Lá no livro do Apocalipse. Ele morreu para nos livrar da segunda morte, e não da primeira, que é essa morte que nós temos por certo aí um dia. Tá? Um dia todos nós vamos passar por ela, tá? Não foi dessa morte que ele veio para nos livrar. Ele veio para nos livrar da morte eterna. Nós vamos esclarecer mais sobre esse assunto em outros programas. Por isso é importante que você não perca, tá, os nossos programas aqui, que você nos acompanhe sempre nos nossos estudos. Na verdade, essa primeira morte, né, como a gente está mencionando aqui, Cristo nem chama de morte, né? A gente Exatamente. vai ver vários textos na Bíblia em que Cristo compara essa primeira morte a um sono. A um sono. Né? Hoje mesmo, pela manhã, na igreja, a gente estudou sobre a filha de Jairo, né? Ela morreu, a criança estava morta lá, a família desesperada, e Cristo chega na sala, todo mundo ali em prantos, em meio ao choro, e Jesus diz: por que vocês estão desesperados? Essa criança está apenas dormindo, né? Porque como Cristo tem o dom da vida, para ele essa morte é apenas um sono, né? Agora, essa segunda morte que o irmão Cleison mencionou e chamou de morte eterna, ela sim é um objeto de preocupação de Cristo e deve ser também um objeto de preocupação meu e seu, porque ela tem consequências seríssimas, irreversíveis, né? Mas tem um detalhe interessante em relação a ela. É porque essa primeira, que Jesus a comparou com o sono, eu posso não ter a opção de escolher passar ou não passar por ela, irmãos. Mas a segunda morte, a morte eterna, nós temos essa opção de escolher não passar por ela. Aqui é que está a boa notícia do Evangelho, queridos. Você e eu, Senhor por isso, né? Louvado seja Deus. Eu e você temos a opção de escolher não passar por essa segunda morte. Foi por isso que Jesus morreu, para que eu e você pudesse ter a opção, tá? A oportunidade de escolher não passar pela segunda morte, pela morte eterna. Entendeu? E nós louvamos a Deus por isso. O próximo texto, irmão Deus, vai falar a respeito da missão de Jesus. João 12:47, está aí na sua tela. Comenta um pouquinho para a gente, irmão Deus, a respeito dessa pergunta. Como que Jesus definiu a sua missão? Muito interessante, né, isso aqui, porque ao contrário do que muita gente pensa, né, e até muitas pessoas acusam nós, adventistas do sétimo dia, de ensinarmos salvação por meio de obediência, né? E esse texto aqui vai jogar por terra essa ideia. Nós não ensinamos dessa forma, pelo contrário. O que a Bíblia nos ensina é que a salvação ela só vem unicamente por meio da graça. E aí a gente vai ler daqui a pouquinho esses outros textos, né? Mas aqui em João 12:47, o que Cristo vai dizer é o seguinte: ó, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo, né? Aqui fala a respeito da desobediência, de fato, né? É uma escolha que eu e você fazemos como seres humanos, detentores do livre-arbítrio, né? A gente tem essa escolha de obedecer ou não, né? E Cristo, ele traz pra gente aqui essa ideia de que a salvação ela não se dá por meio da obediência, né? É lógico que a obediência, sim, ela faz parte, a gente vai entender logo mais, né? Qual o papel da obediência, qual o papel de guardar os mandamentos dentro do plano da salvação. Mas não é a condição para ser salvo. É uma consequência, na verdade. É um resultado de quem já está salvo. A obediência não é o meio, né? Para se salvar. É interessante isso. Por que esse texto diz que Jesus não julga aquele que escolhe não guardar as suas palavras ou não obedecê-lo? É porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolher ser ou não ser fiel, ser ou não ser obediente a Deus. E ele respeita, tá? Entenda isso, querido. Deus respeita, tá bom, as suas escolhas, as minhas escolhas. Ele veio para salvar, essa é a sua missão. Ele veio salvar.
Entendeu? Aqueles que escolherem ser obedientes a ele serão salvos não por obedecerem, mas porque creram e aceitaram o sacrifício que Jesus já fez. Então a salvação é unicamente pelos méritos de Cristo, o sacrifício que ele realizou na cruz do Calvário por nós. Quando nós aceitamos esse sacrifício de Cristo em nossa vida, a justiça de Cristo é imputada em nós, ou seja, nós somos perdoados, justificados por meio do perdão de Deus. Só que a partir daí ele nos perdoa, irmão Deus, para que vivamos a vida de um salvo. E a vida de um salvo é uma vida de obediência. É aí onde eu queria entrar aqui agora, né? É uma linha muito tênue, essa questão de obediência, né? Porque a obediência, na verdade, ela não é uma condição para sermos salvos. Mas ela não é desnecessária no plano da salvação. Pelo contrário, a obediência ela é fundamental, né, dentro do plano da salvação. Eu acho que a gente, só cortando a sua palavra, eu acho que a gente poderia dizer o seguinte: a obediência ela não nos salva, mas ela pode nos fazer perder a salvação. Tá? A desobediência pode nos levar a perder a salvação, a perder o céu. Porque é viver uma vida de incoerência, dizer que aceito a Cristo e desobedecê-lo. É como eu dizer que eu amo meus pais e eu não honrar os meus pais, eu não obedecer os meus pais. Então esse meu amar, ele não é verdadeiro. Eu gosto sempre de fazer comparações, para facilitar o entendimento, você, telespectador, e até o nosso mesmo, estamos aqui dialogando sobre esse tema especial que é a salvação, né? Por exemplo, dentro do direito brasileiro, eu vou pegar, a gente tem lá dentro do direito penal também, mas não vou entrar nessa seara, né? Vamos pegar a Constituição, que é a Carta Magna, né, do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nos artigos 84 e no artigo 48 da Constituição fala de uns dispositivos jurídicos interessantes, né? Que é o indulto, a graça e a anistia. São 3 espécies de perdão que são concedidos a pessoas que infringem a lei brasileira, né? O indulto e a graça, eles são concedidos pelo presidente da República. Mas o que eu acho interessante, e esse é o mais próximo que a gente pode comparar com a graça de Cristo, é a anistia. Ela é concedida pelo Congresso, né, o Poder Legislativo, mas precisa da sanção do presidente da República também. O que é a anistia, na verdade? A anistia é um perdão que é dado, especialmente no âmbito dos crimes políticos, né? Para alguém que comete um crime político, e esse perdão, ele apaga aquele crime cometido, apaga todo o histórico cometido. Mas por direito de cometer o crime novamente, se você cometer novamente após o perdão, você vai ser responsabilizado por aquele crime, né? Eu acho que o povo brasileiro está bem íntimo já dessa palavra anistia, né, no meio político do nosso país, né? Eu acho que o brasileiro, há uma briga muito grande aí a respeito dessa tal anistia em relação às pessoas lá do 8 de janeiro, né, aquele acontecimento. Mas não vem ao caso aqui, tá? É só porque irmão Daílson fez essa ilustração, essa comparação aqui, que realmente é muito cabível e muito interessante. O fato de nós sermos salvos pela graça de Cristo não agora nos dá o direito de viver em pecado. E a gente tá comentando sobre isso para não tirar essa dúvida, né? Enquanto muita gente imagina que a salvação é pelas obras, e aí tem pessoas que se autoflagelam, que se mutilam, né? Que fazem penitências em busca desse perdão, dessa salvação. Tem outros que já consideram a graça como algo barato, né? Vivem em pecado, né? Deliberado, achando que a graça de Cristo isentou dos pecados passados, presentes e futuros, né? E não é bem assim que a banda toca, né? A gente precisa entender muito bem essa dinâmica do plano da salvação, né? Os extremos são sempre perigosos, né? Então, nós não podemos ir aos extremos nem para um lado nem para outro. Nós temos que encontrar aqui um meio termo, uma harmonia, tá? Algo que seja bem centralizado e em harmonia com o texto bíblico, tá bom? Irmão Deus, vamos entender o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Essa pergunta ela é interessante. João, capítulo 10, versículo 15, ele vai dizer para a gente assim, ó: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que coisa interessante. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Fez isso literalmente, né? Literalmente. Ele morreu no nosso lugar. A morte que Jesus morreu na cruz do Calvário era minha e sua, querido telespectador. Era nossa, tá? E ele morreu para que nós pudéssemos nos livrar da morte.
Da segunda morte, a morte eterna, tá? O que nos diz 1 Pedro capítulo 2? Acompanhe comigo aí, se você tiver com a sua Bíblia em mãos. Ó, 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Lá vai dizer assim para nós, ó. Versículo 24. Eu gosto de abrir a Bíblia aqui e mostrar para você que a gente está aqui lendo o texto bíblico, tá? Por isso, eu apelo para você, se você tiver uma Bíblia, para você nos acompanhar aí. Versículo 24 do capítulo 2 de 1 Pedro, lá vai dizer assim, ó: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Aqui tem uma expressão nesse texto, irmão Deus. Interessante isso aqui, né? Eu vou jogar o texto na tela aqui, que é para que o telespectador possa acompanhar. Aqui diz assim, ó: mortos para os pecados. O que isso significa para nós, queridos? Vivamos para a justiça. Não esqueça esse detalhe, né? Eu quero destacar primeiramente essa parte, mortos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, a Bíblia vai nos dizer o que é pecado. Ela diz que pecado é desobediência, é quebrar a lei. Se nós morremos para o pecado, não faz sentido continuar em desobediência, desobedecendo a Deus. Então entenda, não é a obediência que nos salva, mas a obediência, ela nos diz que já fomos salvos por Cristo. Tá? Ela é um indicativo de que já fomos salvos por Cristo, que já aceitamos essa salvação. Ok? É uma decisão, né? Na verdade, mortos para o pecado, né? O pecado ele já não faz mais parte da nossa vida, das nossas práticas, e agora a gente tem uma vida de justiça, né? Uma vida de obediência, uma vida totalmente alinhada aos mandamentos de Deus, fazendo sempre a vontade de Cristo, né? Isso é que é importante. Indo adiante aqui, irmão Cleiton, Lucas capítulo 15, ele vai trazer para nós aqui uma história muito interessante, né? E bastante conhecida, né? Conhecida, né? Que é a parábola da ovelha perdida, né? Lucas capítulo 15, dos versos 4 até o 7. Aqui a gente vai encontrar 3 parábolas em Lucas 15, né? Mas a gente vai tratar especialmente dessa aqui, a parábola da ovelha perdida, né? Que Jesus ensinou que há alegria no céu quando um pecador é salvo. No final da parábola ele fala isso, né? No último versículo aqui, no versículo 7. A gente vai adiantar para não alongar muito o programa, né? Versículo 7 ele diz assim, ó: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Após contar a parábola da ovelha perdida, né? Que ele diz qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, né? Uma não se perde, ele deixa as 99 lá no aprisco e vai em busca daquela que se havia perdido, né? Foi basicamente o que Jesus fez por mim e por você, telespectador. Jesus deixou o céu, deixou lá os anjos, o seu trono de glória, deixou a majestade e veio aqui nessa terra, encarnou como ser humano, viveu uma vida de obediência, né? Deixando a mim e a você bons exemplos, né? Mas o objetivo principal de Jesus foi salvar a mim e a você. Porque, segundo ele, há júbilo no céu quando alguém se arrepende, quando alguém se entrega a Cristo e abandona a vida de pecado. Não é isso, irmão Cleiton? Exatamente isso. Nós chegamos agora ao texto que nós já havíamos comentado antes, tá? A salvação, ela depende de nossas obras. A gente já comentou isso aqui, mas nós chegamos agora a 2 textos que são muito interessantes e são textos que já foram motivos de muitos debates a respeito de lei, de graça. A gente então vai ler esses textos para que a gente possa fazer alguns comentários a mais em relação a isso. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Vai dizer assim pra gente, ó: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então entenda, nós adventistas, nós nunca negamos isso. Algumas pessoas alegam que a gente prega que vai ser salvo por guardar a lei. Não, nós nunca ensinamos isso. A igreja adventista, a denominação igreja, não tem esse ensinamento no seu rol de doutrinas, tá? No seu rol de crenças. Inclusive, você vai entender melhor quando a gente tratar desse assunto. Nós vamos ter um programa que vai tratar exclusivamente sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos. Você vai entender qual é o papel, qual é o ensinamento da igreja adventista acerca desse assunto, né? Exatamente. E eu quero lhe dizer mais, se você já viu algum adventista pregando isso, que nós somos salvos para guardar a lei, você entende, esse camarada está longe de Deus, tá? Ele não é adventista, autêntico.
Ele não conhece as doutrinas da igreja que frequenta, que diz frequentar. Ele não conhece, tá? Então, é importante deixar isso claro para você. O outro texto, Madailson, é o texto de Gálatas. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Ele é muito interessante também. Ele vai dizer assim pra gente, ó. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Não existe texto mais claro do que esse na Bíblia. Ninguém é salvo por guardar a lei. Ninguém. E quando nós vamos falar de lei, aqui nós teremos, como o irmão Deus falou, nós teremos um programa que nós iremos tratar apenas desse assunto. E aí você vai entender melhor o que a igreja adventista prega a respeito do assunto, tá? Então que fique bem claro aí, nós nunca, absolutamente nunca pregamos que somos salvos por guardar a lei. Nunca, tá bom? Vamos avançar aí, irmão. Beleza, vamos adiante pra gente, já estamos chegando aqui na reta final do nosso programa, né? E depois de aprender a respeito da lei, da obediência, o papel de Cristo, o papel do ser humano, né? A gente vai agora para uma pergunta que eu acho assim uma das mais importantes, né? Já que o ser humano não é salvo pela lei, né? Como é que o ser humano pode então alcançar a salvação, Cleiton? A Bíblia, será que ela traz a resposta para esta pergunta? E eu convido a você a abrir a sua Bíblia aqui, nós vamos ler mais 2 textos. Eu queria até que colocasse esses textos em tela. Atos aqui 16:31 e depois a gente vai para 1 João 5, dos versos 11 e 12, né? O que diz aqui Atos 16:31? Aqui é um outro relato de um episódio que aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Enquanto ele estava preso, juntamente com seu colega lá, Silas, né? Aconteceu um episódio sobrenatural lá na prisão e o carcereiro que estava responsável por guardar os presos, né? Houve um tremor de terra ali sobrenatural e as celas se abriram no meio da noite, né? E o carcereiro ficou apavorado. E como ele tinha responsabilidade por aqueles presos, ele tenta tirar a própria vida, né? E aí Paulo e Silas chegam para eles, olha, não faça isso, não vai a esse extremo, né? E ele, ao olhar para aqueles 2 homens, ele entendeu de que aqueles 2 homens eram pessoas santas, eram homens de Deus, e aí ele quis entender, né, aquele acontecimento sobrenatural, entender por que tudo aquilo aconteceu. Ele percebeu que Deus se importava com eles, que Deus amava Paulo e Silas, e ele quis entender o que ele precisaria fazer para que também fosse objeto do amor de Deus, para que também fosse cuidado por Deus daquela maneira especial, né? E a resposta vem aqui em Atos 16:31, quando Paulo e Silas responderam, né, ao carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então, querido telespectador, não é por obras que nós somos salvos, para que ninguém se glorie, como disse o texto, né, de Gálatas, mas apenas crendo em Cristo, desenvolvendo um relacionamento pessoal com ele. É claro que a obediência ela vem também como resultado desse relacionamento, mas não como condição para ser salvo, viu? Não entendo dessa forma, né? Para ser salvo, de acordo com o texto, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E 1 João também, capítulo 5, verso 11 e 12, a Bíblia vai dizer que o testemunho é este, né? Que Deus nos deu a vida eterna e essa vida ela está no seu Filho, né? Como o próprio Cristo disse, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Então você que busca a salvação, você que busca a vida eterna, você não vai encontrar em outro ser, em todo o universo que não seja na pessoa de Cristo, né? O verso 12 diz que aquele que tem um filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim, o tema salvação, né? Salvação está unicamente em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante, né? Crer no Senhor Jesus é o suficiente, querido. Mas esse crer, ele vem carregado de ação. Entenda. Esse crer não é só dizer que eu acredito em Deus. Esse crer refere-se a uma entrega, é você deixar Jesus moldar a tua vida, deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Tá bom? Então, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que coisa linda. Irmão Dailson, mas se nós não somos salvos, se nós somos salvos somente pela graça, qual é o papel das obras, então, na vida cristã? Como que a gente entende isso? Tiago vai trazer isso para nós, né? Tiago, Pedro também, ele fala a respeito disso, né? Olha o que diz Tiago 2,17 aqui. Você colocou na tela? 2,10 primeiramente. 2,10, pronto. Vamos ler aqui Tiago 2,10, né? Efésios, na verdade, né? Efésios. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós fomos criados para as boas obras e Deus preparou para que andássemos em boas obras.
Perceba. Exemplo são as instruções que ele passa lá para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, né? Passou instruções específicas para eles acerca da obediência. E eles não viviam ainda sob a influência do pecado, não tinham a natureza pecaminosa, né? E ainda assim, careciam de obediência lá dentro. Viver em boas obras. É isso, querido. O verso de Tiago 2,17, tá? Que também está aí na tela para você acompanhar. Diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Olha que teoria, coisa. né? Só teoria. Então, assim, as nossas obras, elas não têm nenhuma influência em relação à nossa salvação. Mas, como eu falei anteriormente, elas podem, tá, nos deixar fora do céu, sim. Elas podem nos fazer perder a salvação. A salvação é um presente, tá? O texto de Efésios que nós lemos anteriormente falou isso. Efésios 2. Diz que a salvação é um presente, é um dom de Deus para nós. Tá? Não é de obras, tá? Justamente porque a gente não venha se gloriar disso. Entenda que se a salvação fosse adquirida por meio de obras, ela seria para com Deus, em relação a nós, uma dívida. Se fosse por obras, ao realizar boas obras, Deus seria obrigado a nos salvar, porque era uma dívida. Teria Entendeu? todo o direito de reivindicar esse Não, prêmio. exatamente. Mas não é assim, queridos. A salvação é um dom que Deus oferece a mim e a você. E se nós crermos, se nós aceitarmos o sacrifício de Cristo, acredite, nós seremos salvos. Porém, depois que nós somos salvos, irmã Dailson, a gente precisa então viver depois que somos salvos. Essa vida de salvo, ela vai produzir em nós uma vida de obediência. Ela vai gerar em nós um caráter, tá, santo. Tá bom? Essa foi a diferença dos homens do passado, os homens da Bíblia, que hoje são considerados santos. Eles eram homens como nós, pecadores como eu e você, tá bom? Porém, por que eles hoje são chamados de santos? Porque eles aceitaram, tá, a oferta de Deus, a oferta de Jesus, as suas vidas, e buscaram viver uma vida de santidade, separado das coisas do mundo, separado das suas próprias vontades, renunciando aquilo que desagrada a Deus para poder fazer a vontade de Deus. Essa é a grande diferença, tá bom? Romanos 5,18 vai dizer assim, ó, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Que coisa legal. Nós costumamos pregar que o processo de salvação tem 3 etapas. A justificação, primeira etapa, a santificação, a segunda etapa, e a glorificação, a terceira etapa. A primeira etapa é quando você decide crer, decide aceitar Jesus na sua vida. Decide caminhar com ele. Decide caminhar com Deus. Ele lhe perdoa. Isso é graça. Isso é justificação. É Jesus perdoando você. Só que depois desse momento, aí começa uma vida de santificação, uma vida de santidade. É uma vida de luta diária. A santificação é um processo que dura enquanto houver vida. Enquanto houver vida. Cai aqui, levanta de novo, cai acolá, torna a levantar. Assim é a vida do cristão. Lutero Tá? nos ensinou isso, né? Lá no século XVII. Exatamente. Já falava, né? Que a santificação é um processo que dura uma vida toda, né? Então, querido telespectador, entenda. Foi por você. Foi por você que Jesus se entregou lá na cruz do Calvário. Olha o que diz Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se achava perdido. Você, porventura, já passou pela sua cabeça de que você talvez tenha ido longe demais? Que você já fez muitas coisas erradas, cometeu muitos pecados e que não tem mais jeito? Entenda. Tem jeito sim, querido. Tem jeito. O jeito é Jesus. Jesus está oferecendo para você, nesta tarde, salvação, vida eterna. Não deixe passar essa oportunidade, querido. Não deixe. Estamos chegando aqui mais no final de mais um programa, né? Depois de termos dialogado bastante sobre esse tema especial, que é salvação. Eu gostaria de que o irmão Cleison fizesse um apelo para você, telespectador, para que nós possamos tomar uma decisão na nossa vida. Eu sei que muitas pessoas, inclusive recentemente eu ouvi relato de uma pessoa que tem lutado, irmão Cleison, tem lutado para se libertar do pecado. Como nós mencionamos aqui anteriormente, a gente tem em nós essa inclinação natural para o pecado. Essa natureza que existe em nós, a natureza pecaminosa,
ela nos arrasta para o pecado. E a gente entende as inclinações que eu, você, qualquer um de nós seres humanos temos para fazer o mal, para cometer erros, né? Mas precisamos lutar. E nós sozinhos não somos capazes de conseguir, nós não temos forças para lutar contra o pecado, mas Cristo está de braços abertos, disposto a ajudar a mim e a você. Então, meu querido amigo, minha amiga, telespectador, se você se encontra nessa situação, quer se libertar de alguma forma de pecado, se você se sente preso nas garras do mal, quer mudar a sua conduta, mudar o seu estilo de vida, não perca tempo. Coloque seus joelhos no chão, busque a Jesus, peça socorro para Deus, Ele está pronto a lhe ouvir, está pronto a te libertar das garras do mal. Mas para isso eu e você precisamos tomar a nossa decisão. Precisamos buscar auxílio em Jesus. O irmão Cleiton falou dos 3 processos, né? Que é justificação, santificação e glorificação. Todos eles dependemos de Cristo, né? Para que ele se realize na nossa vida. Nós não temos autossuficiência para realizar nenhum desses processos. Então busque a Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu quero finalizar falando para você, queridos, que tem muita gente que acha que quando alguém aceita Jesus, quando alguém decide aceitar a Cristo e viver uma vida de santidade, ele não peca mais. Tem pessoas, irmão Deus, que pensam assim, e quando vê esse alguém cometer algum pecado, aí começa a apontar o dedo, é o crente e tal, entendeu? Né? Se escandalizando. Amados, não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso não quer dizer que quando eu aceito Jesus eu não vou mais pecar. Não. O que acontece é que quando nós buscamos Jesus com intensidade, o pecado ele não tem tanta força como nós. Em nossa vida, aliás. Não tem tanta força em nossa vida. A gente consegue se libertar, por mais que aqui e acolá a gente venha a cair. Tá? É diferente do pecado deliberado. Quando isso acontece na vida do verdadeiro cristão, isso acontece como um acidente. Não é nada premeditado, nada que foi planejado. Tá? Aconteceu por conta que em nós existe uma natureza pecaminosa que infelizmente nos leva a isso. Um dos homens mais influentes do Novo Testamento, depois de Cristo, é claro, o apóstolo Paulo, ele fala no livro de Romanos sobre essa briga, essa luta intensa que ele tinha dentro dele, irmão Deus. E você, amigo telespectador, se você estudar sobre a vida do apóstolo Paulo, você vai ver o quanto Paulo foi um homem espiritual. Mas toda vez que ele falava dele como servo de Deus, ele se referia como o menor dos santos, o menor dos apóstolos, o pior dos pecadores. Essas eram as expressões que ele usava para se referir a ele mesmo. Por que será? É porque ele estava tão perto, mas tão perto de Deus, que quanto mais perto ele chegava, mais ele se sentia indigno, mais ele se sentia imerecido. É assim que acontece comigo e com você, quando nós nos aproximamos de Deus. A gente se sente indigno da presença de Deus. E esse é o processo de santificação, né? Vai ser o tema do nosso próximo estudo. Próximo sábado iremos tratar sobre esse tema. Santificação. Então, queridos, compreenda hoje o plano de Deus para a tua vida, tá? Deseje confiar unicamente nos méritos de Cristo para a sua salvação. E queira, com certeza, abrir a porta do teu coração e permitir que esse Deus maravilhoso faça morada para todo sempre na tua vida. Amém. Amém? Nós queremos encerrar o programa de hoje, mas, é claro, antes de encerrar, nós queremos agradecer você. Mais uma vez, agradecer por estar com a gente, agradecer por participar aqui de alguma forma, tá bom? Nós queremos fazer um pedido especial. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva lá, tá? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha, o seu comentário, tá bom? A sua pergunta, tire a sua dúvida. Nós vamos ter o maior prazer. Eu sempre tive cuidado ao longo dessa semana, irmão Deus. Esse é o segundo programa apenas, mas ao longo dessa semana, depois do primeiro programa, né, eu tive cuidado de estar olhando os comentários, respondendo alguns comentários dos amigos lá, entendeu? Então, não se esqueça de se inscrever lá no canal para ajudar a gente, que a gente possa alcançar muitas e muitas pessoas através desse trabalho, tá? Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Muito bom, irmão Cleiton. E muito obrigado, telespectador, pela sua companhia. E como começamos orando, né, nada mais justo do que a gente encerrar esse programa também orando a Deus. Eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os teus olhos. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus pelo aprendizado e pedindo a Ele ajuda para que nós possamos continuar a nossa jornada rumo ao céu e possamos ser salvos pelos méritos de Cristo. Ore comigo. Querido Pai Celestial, nesse momento, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade de mais uma vez podermos abrir a Tua Palavra
e encontrar, ó Deus, mais conhecimento, mais informações acerca desse tema especial que é a salvação, Pai. Obrigado por todo o sacrifício que foi feito em nosso favor na cruz do Calvário. Obrigado por ter enviado o teu Filho unigênito para morrer por cada um de nós na cruz, levando sobre os seus ombros o peso dos nossos pecados, Pai. Obrigado pela tua graça salvadora em nossas vidas. E rogamos ao Senhor forças e sabedoria para que possamos viver uma vida de santificação ao teu lado, Pai. Que sejamos obedientes ao Senhor, não para sermos salvos, mas que possamos ser obedientes porque já somos salvos na pessoa de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana abençoada na tua presença. Nós te oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos e até o próximo programa, se Deus permitir. Até o próximo sábado. Tchau.